Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria abraçar mais fortemente aqui os agentes comunitários de saúde. Muito obrigado pela presença de todos e de todas aqui. O Síndico de Saúde aqui presente também, os profissionais de saúde, demais deputados e deputadas. Muito obrigado. Deputados, na composição do atual Ministério, sobressaíram nomes aos quais se atribuíram o cargo em razão de uma pretensa notoriedade. Logo depois do segundo turno, houve um certo alarido de que não seria um ministério indicado por políticos. E sobressaíram alguns nomes que, pela sua visibilidade pública, dariam justificativa a esse argumento. Argumento falacioso, na sequência. Um dos nomes do Ministério que foi mais difundido foi o do Ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes, que é conhecido no Brasil inteiro como o nosso astronauta, pela missão que desincumbiu, e que, obviamente, orgulha a todos nós. Foi escolhido para uma pasta que é uma das pastas mais estratégicas para um país que quer superar o seu atraso social, educacional e tecnológico. É a pasta da ciência e da tecnologia. Uma pasta, repito, absolutamente estratégica. O Brasil amarga uma das piores posições internacionais em educação científica, em educação tecnológica, em pesquisa científica e tecnológica, entre países com seu mesmo nível de desenvolvimento econômico. O Brasil tem uma dívida com a sua nação em matéria de ciência e de tecnologia. Por isso mesmo havia uma enorme expectativa de qual seria a política de ciência e tecnologia deste governo. Até porque nós sabemos que a nossa posição econômica, um país que hoje está inserido de forma subalterna no mercado internacional, deve-se, dentre outras coisas, à nossa ausência de pesquisa científica e tecnológica. Nós somos um país que exporta basicamente commodities, carne vermelha, frutos do agronegócio, os grãos, minério de ferro, ou seja, bens de menor valor agregado. Por isso mesmo, as universidades públicas, o conjunto de instituições científicas e tecnológicas, elas são tão importantes para a soberania nacional e para o desenvolvimento do Brasil. Pois bem, na semana passada, houve uma das reuniões mais importantes da sociedade brasileira para o progresso da ciência. Foi a reunião regional da SBPC, que contou com mais de 3.000 pessoas em Sobral, Ceará. Sobral teve a honra de receber a reunião regional da SBPC com mais de 3.000 pessoas. Isso porque este ano comemora-se o primeiro centenário do chamado Eclipse de Sobral, que foi em maio de 1919 e que foi importantíssimo para a ciência mundial, porque foi de Sobral que se fizeram as medições e as observações necessárias para a comprovação da teoria da relatividade do físico Albert Einstein. Por isso mesmo, dia 30 de março último, semana passada, encerrou-se esta reunião com mais de 3.000 pesquisadores e pesquisadoras, acadêmicos, de toda a nossa região, estudantes, dedicados à defesa da educação, da ciência e da democracia. Eu estou aqui com a Carta de Sobral, do dia 30 de março, em que a SBPC divulga um manifesto em defesa da educação, da ciência e da democracia, onde conclama a nós, parlamentares, e a toda a sociedade brasileira contra os retrocessos que ameaçam a educação,
o desenvolvimento científico e tecnológico e a democracia no país. Colocando ainda como tarefa fundamental a superação do analfabetismo e da miséria, e para isso, o avanço significativo da educação, da ciência e tecnologia como os caminhos para a superação dessas chagas que até hoje maculam o país. A Carta de Sobral, assinada nesse encontro regional, começa sob o sol de Sobral por uma educação básica de qualidade, pela ciência e pela democracia. E é uma carta que, dentre outras coisas, além de comemorar o centenário do evento científico que marcou Sobral, coloca a necessidade de ampliação dos investimentos em educação básica, ciência e tecnologia. Deputados, qual não é a minha gigantesca indignação ao tomar conhecimento do decreto presidencial de sexta-feira última, que é o decreto de contingenciamento. Um decreto que contingenciou recursos da ordem de 29 bilhões de reais, quase 30 bilhões de reais. Vou repetir isso. O atual presidente da República editou um decreto cortando, contingenciando 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais. Sabe onde ele cortou e nunca poderia ter cortado? Educação, ciência, tecnologia, minas e energia. Áreas que são fundamentais para a pesquisa científica e tecnológica. Deputados, alguém aqui conhece algum bolsista do CNPq? Alguém aqui, filho ou filha dos agentes comunitários de saúde, que estão aqui reivindicando seus direitos, deve ter algum filho que está estudando com bolsa da CAPES ou do CNPq, que talvez esteja com muito custo, depois de ter atravessado a educação básica, chegou ao ensino universitário e está fazendo uma pós-graduação. Porque eu conheço vocês e sei da luta de vocês e sei que vocês estão dando aos filhos de vocês uma vida melhor. Isso é muito importante. E essa vida melhor passa pela educação. E para passar pela educação, ela passa pela necessidade de, entre outras coisas, ter acesso às condições de estudar. O atual orçamento do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica, ele só iria até setembro. Ele só iria até setembro. O corte de sexta-feira última, que o atual presidente fez, ele determina que a partir de julho não haja mais bolsa. Os atuais bolsistas, aqui no Brasil ou fora do Brasil, vão ficar sem bolsa a partir de julho. Isso é criminoso, isso é irresponsável com a juventude brasileira, com quem está fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, com quem está fazendo pesquisa. Foram quase 3 bilhões de cortes na ciência e tecnologia brasileiras. Repito, isto é criminoso. O que já era pouco... Veja, aqui a Carta de Sobral, da SBPC, realizada agora, a Regional de Sobral, 3 mil pessoas, conclamando as lideranças do país para defender a ciência e tecnologia. No mesmo dia que esta carta é aprovada aqui, em Sobral, no nosso Ceará, uma carta para todo o Brasil, uma carta que marca um centenário de um dos maiores eventos científicos da nossa história recente. Temos, no mesmo dia, a edição de um decreto que corta quase 3 bilhões de reais da ciência e da tecnologia, ameaçando as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado em todo o Brasil. Cortes de 2,2 bilhões de reais, restando agora ao Ministério da Ciência e Tecnologia 2,9 bilhões Deputado de Renato reais. Roseno, quando possível, Claro. uma parte. Claro. Deputada, por isso mesmo, eu estou aqui com outro documento, assinado pelas maiores entidades científicas do país. Eu queria saudar os estudantes do ensino médio que estão aqui conosco. Eu estou falando dos cortes de ciência e tecnologia que estão ameaçando
que estão ameaçando as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado no país. O atual presidente da República cortou 2,2 bilhões de reais de pesquisa científica e tecnológica. Então vocês que almejam fazer a universidade e almejam fazer uma pesquisa de pós-graduação e para isso necessitam de uma bolsa, estão vendo a prova concreta do descompromisso, da irresponsabilidade deste governo com a educação científica, tecnológica e com a pesquisa. Deputada Patrícia, a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, o Conselho Nacional de Secretários de Assuntos de Ciência e Tecnologia, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Ciência, Tecnologia e Inovação editaram uma carta criticando o severo corte do orçamento que, abre aspas, atingirá em cheio a ciência, tecnologia e inovação nacionais. Qual é o futuro que a gente está dando para esses jovens? Cortando educação. E um detalhe, não é um detalhe, na verdade, é pior. Deputada Patrícia, o Ministério da Ciência e Tecnologia teve um corte de quase metade do seu orçamento, prejudicando as bolsas a partir de julho, mas você sabe qual foi o corte do Ministério da Educação? Um corte de 8,255 bilhões de reais. Tiraram do Ministério da Educação 8,255 bilhões de reais. 31%, um corte de 1/3 no Ministério da Educação. Eu repito, isto é criminoso, indignante. Isso é uma irresponsabilidade com o Brasil, mas sobretudo com a juventude brasileira. Cortar 8 bilhões de reais da educação e cortar 2 bilhões de reais da ciência e da tecnologia. Deputada Silvana, o corte em ciência e tecnologia, sabe qual é a área mais afetada? É a área de saúde, é a pesquisa em saúde. Deputada Patrícia. Meu bom dia ao deputado Renato Roseno. Parabenizo pelo tema a ser abordado aqui nessa casa, ao tempo que eu cumprimento os deputados e deputadas aqui presentes e todos os agentes comunitários de saúde aqui presentes nessa manhã. Queria, deputado Renato, dizer que sou completamente solidária e sintonizada com esse seu pronunciamento. Um país sem um investimento em educação prioritariamente, que é a base da transformação de uma sociedade, sem um investimento necessário em ciência, em pesquisa, em tecnologia, em inovação, é um país fadado ao fracasso, fadado ao subdesenvolvimento, fadado a uma população que será sempre, estará sempre mendigando, ou então num país sem oportunidades. Então, é lamentável esse corte no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia. É preciso que haja um levante das instituições, dos pesquisadores, dos institutos de ciência e pesquisa do Brasil, das universidades públicas, né, daquelas pessoas, estudantes que serão atingidos como bolsistas nos seus cursos de mestrados, doutorados. A partir de julho agora ficam sem bolsa. É um absurdo. Mestrado, doutorado, pós-doutorado. E é esse pessoal que promove a inovação através da pesquisa, né, quer seja no setor de saúde, no setor farmacêutico, no setor da indústria, do comércio, enfim, todos os setores, nos vetores de desenvolvimento econômico do Brasil. Lamentamos, a FINEP é um órgão que faz parte do Ministério da Educação, que está sendo atingido em cheio, e que é a FINEP que promove esse apoio às universidades, aos centros de pesquisas e à indústria brasileira. Lamentamos, como um todo, por esse momento que precisa ser revisto. Pedimos ao presidente da República, pedimos ao Congresso Nacional que resista e procure rever essa situação no Ministério da Ciência e Tecnologia. Obrigado, deputada. Veja, ciência, tecnologia não é gasto, é investimento.
Um país que recusa bolsa a seus estudantes de pós-graduação, que não investe em pesquisa, ele está fadado à subalternidade, ele está fadado a manter-se na escala internacional numa posição Renato, a mesa de lhe dependência. concede mais 3 minutos. Ok, obrigado, deputado presidente. Portanto, cortar recurso da educação, da ciência e da tecnologia é nos condenar ao atraso, porque este governo é um governo do atraso, nas ideias, nas concepções, nas práticas políticas. Ele corta educação, ciência e tecnologia porque ele é antidemocrático. Ele corta educação, ciência e tecnologia porque ele não quer inovação. Ele não quer o nosso povo estudando. E só pode haver ciência e tecnologia se houver investimento público, se houver capacidade de realização de pesquisa, se houver fortalecimento das universidades públicas, com autonomia, com capacidade técnico-científica e administrativa. Por isso mesmo, eu queria aqui repudiar esse contingenciamento de 42% do orçamento da ciência e tecnologia nacionais e também de 30% da educação nacional, do Ministério da Educação. Pelo que nós estamos aqui fazendo o nosso manifesto em defesa da ciência e da tecnologia. E para concluir, eu queria finalizar citando mais uma vez a Carta de Sobral da SBPC, da regional da SBPC. Pesquisas demonstram que o investimento em ciência tem repercussão social significativa e retorno econômico grande. É inaceitável que sejam feitos cortes em um orçamento tão reduzido. As consequências afetarão toda a estrutura de pesquisa do país. Mais adiante, diz ainda, queremos que todos os cidadãos, em especial as crianças e os jovens, tenham garantido seus direitos educacionais e sociais. Motivos para comemorar pelo conjunto dos brasileiros nos próximos anos serão a superação do analfabetismo e da miséria e o avanço significativo na ciência e na tecnologia. Lamentavelmente, este governo vai na contramão deste avanço. E termina a Carta de Sobral. Que o sol luminoso do Brasil inspire e motive a todos nós nas resoluções dos problemas do país. Em defesa da ciência e da tecnologia, contra esse governo, que é um governo do atraso, com ideias atrasadas e concepções atrasadas, e não tem compromisso com a ciência, a tecnologia e a juventude brasileiras, nós queremos aqui dar repercussão a esses dois documentos das principais entidades científicas do país em defesa da ciência e da tecnologia nacionais. Não adianta colocar o ministro astronauta e fazer o corte de metade, praticamente, do seu orçamento. Isso é basicamente um jogo imagético para ocupar as redes sociais. Política, de forma séria, se faz com orçamento, planejamento e compromisso. Muito obrigado.